Desafio de língua portuguesa do ano de 2023 é essa questão aqui da AMOESC. Olha só que questão fantástica. O aspartame é encontrado em versões de alimentos diet sem açúcar, pois o produto químico dá um sabor 200 vezes mais doce que o açúcar, acrescentando poucas calorias. Em relação à frase, é correto afirmar que A. 5 é o número de verbos encontrados na frase. B. Pois o produto químico dá um sabor 200 vezes mais doce que o açúcar, é uma oração coordenada conclusiva. C. Acrescentando poucas calorias, é uma oração subordinada reduzida de particípio. Ou letra D. É um período composto por 3 orações. Questão maravilhosa, parabéns para quem elaborou essa questão e é realmente o nosso desafio do ano de 2023. Você sabe a resposta? Deixa para mim nos comentários. E por que essa questão é um desafio? Porque para a gente responder, a gente precisa saber o que é uma oração, a diferença entre frase e oração e o que é um período, e a gente precisa saber o que são orações coordenadas e orações subordinadas. Tem que ter realmente um conhecimento bastante aprofundado em gramática para poder responder. A letra A, acredito que é bem tranquila. 5 é o número de verbos encontrados na frase? Não. Olhem só quantos verbos a gente tem aqui nessa oração. O aspartame então é um verbo encontrado em versões de alimentos diet sem açúcar, pois o produto químico dá 2 verbos, um sabor 200 vezes mais doce que o açúcar, acrescentando. Acrescentando é o nosso terceiro verbo, temos 3 verbos e não 5. Olha só a letra B, pois o produto químico dá um sabor 200 vezes mais doce que o açúcar, é uma oração coordenada conclusiva. Na verdade, esse pois, ele não tem valor de conclusão. Vamos substituir por outra conjunção que indica conclusão. A mais famosa delas, portanto. O aspartame é encontrado em versões de alimentos diet sem açúcar, portanto, o produto químico dá um sabor 200 vezes mais doce? Não, aqui a gente não tem conclusão. Inclusive, quando esse pois, ele é um pois conclusivo, ele vem entre vírgulas. Então, aqui não é a letra B. Letra C, acrescentando poucas calorias, é uma oração subordinada reduzida de particípio. Olha só, o particípio, assim como o gerúndio e o infinitivo, são as formas nominais do verbo. Então, o infinitivo é aquela forma terminada em ar, e ir. Quando termina em ar, são verbos de primeira conjugação, terminado em er, segunda conjugação, e terminado em ir, terceira conjugação. Gerúndio termina em NDO, fazendo, andando, correndo, cantando, brincando. E particípio, as formas regulares terminam em ado, ido. Então, por exemplo, cantado. E também a gente tem as formas abundantes, cujos verbos têm formas regulares e irregulares. Impresso, imprimido. Pago, pagado. Então, gente, aqui, vejam, acrescentando poucas calorias. A gente tem essa forma NDO. Então, é uma oração subordinada reduzida de gerúndio e não de particípio. Por exclusão, a nossa resposta é a letra D, é um período composto por 3 orações. Professora, mas como você sabe que aí esse período ele tem 3 orações? Porque aí vocês têm que saber que uma oração ela é representada por um verbo. Então, frase não necessariamente tem verbo, mas toda oração precisa ter um verbo. Então, se eu tenho um verbo, eu tenho uma oração. Nesse caso, essa oração é chamada de oração absoluta. Se eu tenho 2 verbos, 2 orações e assim por diante. Já vimos na letra A que esse período ele tem 3 verbos, portanto, temos 3 orações. A resposta aqui é letra D. Parabéns para você que acertou.